Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o médico homeopata, Dr. Gilberto Ribeiro Vieiras, para darmos continuidade sobre o nosso bate-papo sobre saúde e espiritualidade. E pensando nesse tema, até entendendo saúde de uma forma holística, né? A questão dos relacionamentos, ela tem muito a ver com a nossa saúde, né, doutor Gilberto? Com certeza. Né? Tudo bem, Juranda? Tudo bem, pessoal? E aí hoje, doutor Gilberto, a gente gostaria de dar continuidade sobre a questão do relacionamento, sobretudo o relacionamento afetivo, né? Porque nós observamos que isso afeta muito a vida das pessoas. E aí eu queria que você... E afeta profundamente, né? Afeta muito a vida e afeta profundamente. Parece que é como se fosse todo o movimento da vida da pessoa, né? Ela está muito influenciada pelos seus afetos, pelos seus relacionamentos. E aí a gente vai hoje restringir a fala, né? A gente vai direcionar a nossa fala sobre os relacionamentos afetivos, sobretudo os relacionamentos do casal, né? Vamos discutir um pouquinho do casal. Okay. E aí, anteriormente nós falamos quando terminar uma relação. E quando não terminar uma relação, doutor Gilberto? Porque a gente observa que hoje as coisas, infelizmente, elas estão muito descartáveis, né? As pessoas não conseguem lidar com frustração, com sofrimento, descartam as coisas em vez de trabalhá-las internamente. Eu queria que você desse a dica aí, quando não terminar uma relação. Sim. Você falou de uma coisa muito interessante, sabe, Juranda, que é a migração da tendência coletiva. Até há alguns anos, nós tínhamos uma resistência muito grande por parte da sociedade para que alguém rompesse, para que alguém se separasse. Uma pessoa divorciada era mal vista, sabe? E isso... Podia estar sofrendo, né? Mas... Podia estar num casamento de fachada, sabe? Só de aparências, sabe? Podia ter uma matriz, ou podia ser uma pessoa com a vida muito irregular, que mantinha um casamento só por causa de questões de patrimônio, questões financeiras, sociais, né? Então, isso era aceitável, né? Mas a mudança, ela caminhou para um outro extremo. Então, hoje as pessoas são cobradas a se separar, dependendo da ofensa que um faz ao outro na convivência, em sociedade, sabe? E isso nós ouvimos com uma certa frequência alguém dizer assim, não se deve ficar num casamento só por causa dos filhos. E eu gosto de levantar uma reflexão, que é o seguinte: as pessoas não só devem, né, como não só podem, como devem ficar num relacionamento por causa dos filhos. Elas devem manter um casamento, pelo menos durante um tempo, e esse tempo varia para cada casal, na busca de uma restauração nessa vida a dois, sabe? É preciso muito esforço, muito trabalho, muita disposição para o diálogo, para a reflexão, de forma que a busca seja a dois, uma busca profunda para encontrar digamos assim, fazer uma reforma naquilo que deteriorou e que levou a uma crise e a uma iminência de separação. Entendeu? Com isso, nós temos uma chance muito grande de construir, né, um novo relacionamento. Reconstruir, de elaborar uma nova vida a dois, muito mais gratificante do que a anterior, porque mais madura, sabe? E aí, nesse caso, precisa, né, doutor Gilberto, ter um investimento dos dois, né? Não basta só um querer essa reconstrução do relacionamento, né? Eu acho que tem que ser algo que os dois têm que ter maturidade para que os dois possam reconstruir aquela relação, né? Porque também a gente pode refletir, Juranda, que em muitos casos
as pessoas ficam oprimidas com os problemas, angustiadas com as questões, né, que emergem no dia a dia, no relacionamento, e elas acabam aproveitando quando elas se dão bem no seu trabalho, quando elas têm um grande sucesso profissional, e aproveitam isso como um pretexto para concretizar uma separação, sabe? E deveria ser o contrário, né? Esse êxito profissional deveria ser, digamos assim, distribuído na relação a dois, devia ser dividido com o parceiro, com a parceira, de forma que ambos usufruam dessa vitória, dessa conquista, né? E isso ajude na consolidação, né? Porque, veja bem, a partir do momento em que você está casado, já diz a legislação que todo ganho, todo patrimônio adquirido, ele digamos assim, uma conquista dos dois, passa a ser da dupla. Você não pode vender um bem, não pode vender um imóvel que foi adquirido, né? Você não pode vender sozinho. Você precisa da autorização, né, do companheiro, da companheira, para poder vender o imóvel. Então, todo o êxito profissional, né, todo prestígio, todo bem, enfim, não é só o bem patrimonial, né? Entendeu? O bem social, né? Você publica um livro, você tem um certificado extra, você faz um curso a mais que enriquece, você faz porque a relação a dois te faculta, ela te permite, né? Ainda que o outro não dê um apoio ostensivo, né? Um apoio evidente, ele de alguma forma concorda, ele aceita, entendeu? E aí, doutor Gilberto, a gente observa também nas relações, né? Você colocou até essa questão do patrimônio, que acabam sendo, né, construído pelos dois, mesmo que um que esteja participando mais na construção disso, mas acaba sendo, né? Mas a gente observa que hoje, né, o que eu tenho observado, e algumas linhas de conhecimento também corroboram com isso, que o que sustenta uma relação de uma forma mais saudável, mais harmônica, é quando o casal eles têm afinidades éticas em comum, tem alguns princípios em comuns. E quando a construção desse relacionamento, ela vai muito mais além do que simplesmente uma construção de coisas materiais, né? Onde se trabalha coisas mais profundas, que estão relacionados ao crescimento interior de cada um, né? A impressão que se tem é que isso sustenta mais uma relação. Aí o casal, os parceiros estão mais maduros, né, para poder atravessar as crises, né, crescer com as crises, e não simplesmente qualquer coisinha, eles partem aí para a separação, né? Então eles levam a sério, né, a questão. Sim, mas eu acho que nós podemos acrescentar, Juranda, que um casal, eles têm, digamos assim, um dos grandes trunfos, um dos grandes motivos que mantém a união é realmente ter objetivos em comum, né? Sabe? E o principal objetivo, na maioria dos casos, é a criação dos filhos, sabe? Eu costumo dizer que é um dos objetivos. É o principal, em muitos casos, na grande maioria dos casos, é o principal elo de união, sabe? É a criação e a educação dos filhos. Tem casais que optam por não ter filhos, né? Então, por isso que eu estou falando, em alguns casos, eu acho que isso, a partir do momento em que o casal se propôs a ter filhos, isso é algo, né, que é prioritário na relação dos dois. Mas é porque, em geral, eles se propõem a criar outros filhos, né, que não sejam de carne e osso. Pode ser a produção de livros. Sim, uma realização de um trabalho social. Um trabalho espiritual. Sim, também. Tem várias alternativas. Tudo isso, né? E a própria vida a dois em si é um filho, né?
sabe? Você se dedicar a isso, tirar tempo para os diálogos, né? O crescimento mútuo, sabe? Entendeu? Mas a criação e a educação de filhos de carne e osso é um trabalho árduo, sabe? Que é muito exaustivo e precisa de muita dedicação, de muito empenho, sabe? De muita paciência, de muito afeto e de muita autoridade também. Isso nós já estamos conversando num outro vídeo, né? Aqui eu gostaria de complementar o seguinte: eu já falei para muitos jovens, para muitos alunos, né, onde eu leciono no curso de medicina, que a principal coisa que a gente tem para dar para os filhos, né, a principal coisa é a gente mesmo, sabe? É o meu olhar, o meu interesse, a minha atenção, o meu cuidado, sabe? Isso tudo forma um conjunto de proteção e que vai ajudar muito para que o filho desenvolva autoestima e ele cresça com segurança, sabe? Depois de mim mesmo, a segunda coisa mais importante que eu posso oferecer para no crescimento dos meus filhos é o meu parceiro ou a minha parceira. Eu recomendo que os jovens, que os casais mais novos reflitam muito a respeito disso, porque na visão dos filhos, ambos são muito importantes. O pai e a mãe, cada qual desempenha o seu papel, né? Cada qual executa a sua missão. Tá? Então, assim, é preciso muita cautela quando alguém acha que o outro não está presente, que o outro não participa, que o outro não se responsabiliza, porque os filhos vão, sabe, olhando isso de uma forma bem diferente, sabe? Eles vão aproveitando aquilo que o pai oferece e, com o tempo, se houver realmente uma lacuna, se houver uma deficiência, isso vai aparecendo e os próprios filhos começam a reclamar, começam a reivindicar junto ao pai ou junto à mãe para que dê mais atenção, para que cuide melhor, que dê mais tempo, sabe? E então, assim, eu vejo que é preciso ter muito cuidado com uma atitude comum que acontece com bastante frequência, de alguém achar que a separação não vai prejudicar muito porque o outro quase não está ali, quase não participa. Isso é um grande engano, sabe? E a partir do momento em que as pessoas optam, né, para manter um relacionamento, eu acho que essas coisas têm que ficar bem claras, né, e ser bem trabalhadas, porque como você falou, né, quando não separar, né, quando, né, você tem que pensar muito na questão dos filhos, tá certo? Mas isso tem que ser, porque tem que ser muito bem estabelecido, porque então você vai cultivar uma boa relação por causa dos filhos, porque também nada adianta as pessoas continuarem, né, juntas, mas estarem descasadas, ocupando o mesmo ambiente físico, sem estar cuidando da relação, da sua própria relação com os filhos, né? Quer dizer... É uma decisão muito difícil de avaliar, sabe? Né? Algumas pessoas não dão conta de sair, sabe? Mesmo numa relação que está deteriorada. E é preciso ter muito cuidado, né, para não precipitar, sabe, uma separação. Cuidar bem disso, né? Simplesmente manter as pessoas no mesmo espaço físico, mas é que realmente cuidar dessa relação. Mas também, assim, não transformar isso numa coisa que, então você tem que se separar, já que chegou nesse ponto. Não. É pensar com calma e buscar realmente restaurar esse quadro. Pensar todos os pontos antes de tomar essa decisão. Exatamente. Porque existem casos, né, doutor Gilberto, que às vezes não tem saída. Uhum. Né? Então, é isso aí. Você quer fechar? Os casos sem saída nós vamos conversar outro dia, tá certo? Então, hoje nós estamos dando uma força para que as pessoas não terminem e se empenhem muito para a restauração de um relacionamento que se deteriorou. É isso aí, que acaba sendo a restauração delas mesmas. Sim. Não é mesmo?
É isso aí, pessoal. Então, até a próxima. Muito obrigada, doutor Gilberto. Obrigado a você, Juranda. Um abraço, pessoal. Até a próxima.